SBT Esportes, um veículo de jovens cronistas, né? Nós estamos entrando no ar com vocês para mais uma edição do nosso JC no Ringue, e hoje é polêmica, hoje é tiro, porrada e bomba sobre decisões equivocadas da WWE e da WWE no Brasil, através de Silvio Santos, que, enfim, fez coisas terríveis, e eu vou falar com vocês sobre isso a seguir. Antes, né, dizer para você se inscrever. Aí abaixo, no canto direito da sua tela, você consegue se inscrever, e também você pode se inscrever através desse endereço que está aí na sua tela, tá certo? Este é mais um JC no Ringue. E, bom, o primeiro assunto do programa, eu dou uma introdução para vocês sobre ele, e aí, em seguida, o meu companheiro de sempre aqui no JC no Ringue, Mário Magalhães, entra no ar conosco, né? Mário Magalhães, isso, agora sim. O que acontece? A WWE chegou ao SBT num sábado, se eu não estiver equivocado, 2 semanas atrás, e num horário muito difícil, logo após Raul Gil. Que link há entre Raul Gil e suas atrações, a não ser, talvez, pelo Eu e as crianças, mas quem assiste Eu e as crianças são as vovós, não são as próprias crianças. As próprias crianças acham um pé no saco o Eu e as crianças do vovô Raul. Então, o que acontece? O SBT colocou a WWE em um horário absolutamente terrível, logo após o Raul Gil, e na estreia, para acabar, quem estava cantando era Belo. Belo estava cantando, dando 8 pontos de audiência, uma audiência até boa, com uma folga significativa para o quarto colocado, que era a TV Bandeirantes, com o Jornal da Band. Só que aí, de Belo para a WWE, tem uma diferença enorme. A audiência que estava em 8 despencou para 4 pontos, chegando a registrar menos de 4 pontos, cerca de 3,7 pontos. Na segunda-feira seguinte, Silvio Santos não avisou ninguém, né? Aliás, ele fez muitas inserções na programação antes da estreia. Antes da estreia, sim, teve lá várias inserções da WWE, mas depois disso, depois do fracasso, entre aspas, na estreia, que eu nem considero um fracasso, porque a estreia, você tem que cativar o espectador você tem que cativar o espectador. Aliás, antes de cativar, você tem que achar o espectador primeiro, qual que é o seu nicho de mercado, qual que é o horário que aquele programa vai atender, e aí depois você cativa esse nicho de mercado, e aí depois você espera os resultados. Você não vai querer tirar um programa do ar, porque é a estreia de um programa de luta livre. Quantos anos nós não temos luta livre na TV aberta do Brasil? Então você não vai tirar o programa do ar por uma experiência negativa. Na segunda-feira, seguinte à estreia, no sábado, às 7h15 da noite, Cenoura Bravanel, Silvio Santos, ordenou, ele ligou pela manhã, ordenando, ninguém sabia, nenhuma das praças sabia, isso gerou até uma certa revolta nas praças, porque as praças às vezes ganhavam da Record com os desenhos, né? Nem todo mundo gosta de fofoca. Então, o que acontece? Nada contra a fofoca também. O que acontece? O Silvio Santos ligou e obrigou todos, o Brasil inteiro, a exibir às 2h15 da tarde, se eu não estiver equivocado, é isso mesmo, o Silvio Santos tem uma coisa com 15. Às 2h, que também, você quebrar o horário em 15, é outra coisa que não cativa o público, né? Às 2h15 da tarde, naquela segunda-feira, entrou no ar o mesmo episódio exibido no sábado de WWE, Luta Livre na TV, no SBT, pegou a audiência com 7,5 pontos e entregou com 4. Né? Entregou com 4. Ou seja, você já tem 4 pontos, que é uma pontuação, não para a SBT, mas é um ponto de partida interessante. Você não vai dar, sendo SBT, Rede TV, Record, ou Band nesse horário, mais do que 7, 8 pontos. Você não vai dar. Então, se você já parte de 4, é sinal que você tem uma esperança de crescer. O Silvio Santos, evidentemente, ficou insatisfeito com esse resultado, e aí parou de vez
de fazer as propagandas no meio da programação da exibição da WWE no sábado, tirou também daquela lista de programação, né, listagem que aparece nas TVs por assinatura e também nas TVs que não são por assinatura, saiu completamente da programação, e aí o jornalista do UOL, Flávio Rico, deu um chute, porque ele deu um chute, ele não tinha nenhuma informação, ele viu que não estava na programação, e ele, que não gosta de luta livre, lançou a manchete de que o fracasso retumbante na WWE no SBT, WWE retirada do ar. Acontece que Silvio Santos recolocou o programa no ar no sábado às 7h15 da noite, sendo que ninguém sabia. Isso, inclusive, WWE ficou nos trending top, não WWE no SBT, que seria a hashtag correta para chamar o espectador. Lembra-se bem. A palavra WWE ficou nos trending topics durante o sábado, a noite do sábado inteiro e até no começo da manhã de domingo, com as pessoas surpresas de que não sabiam que estava voltando a passar a WWE, lembrando histórias da WWE e querendo ver WWE por completo em outros dias. Mas o resultado em audiência não foi satisfatório também. O programa pegou com 7,2 de audiência, né? Não tinha Belo lá, a audiência estava um pouquinho mais baixa. O Raul Gil tem apanhado bastante no horário para o Luciano Huck. O Luciano chega a dar quase 30 e o Raul Gil tem dado uma audiência totalmente satisfatória. E fora, tem tido trabalho com Cidade Alerta de sábado, que nem o apresentador principal. E aí acontece que o programa pegou com 7,2 e entregou a audiência em 3,8. Isso foi a gota d'água para que, sem comunicar a ninguém, Silvio Santos não comunica nada a ninguém, ninguém que eu digo da imprensa, né, certamente internamente ele cedeu às pressões das praças, que vinham fazendo muita pressão, o Silvio Santos excluiu da programação. Antes de entregar para o Mário Magalhães, já estou há quase 8 minutos falando, antes de entregar para o Mário Magalhães, dar as suas impressões também, eu quero dizer da tristeza, né, da WWE ser tratada dessa forma no Brasil. O triste é que a gente não sabe como que foi feito o contrato, dá a impressão que o Silvio, lá na Flórida, o Silvio, para quem não sabe, tem casa na Flórida, dá a impressão que o Silvio encontrou numa padaria o Vince e eles fizeram um acordo de boca. Agora, se existe um contrato, a WWE está à disposição por um período para o SBT. Se esse for o caso, eu espero que o Silvio repense e que a WWE volte. Para terminar a minha primeira inserção, Adriano, mas a WWE vai voltar em que horário? No horário do sábado? De jeito nenhum. Este horário da segunda-feira de manhã, ou no início da tarde, ele pode ser promissor. Só que não tem muito cabimento você ter um programa em um dia, no horário que geralmente tem o mesmo conteúdo todos os dias, e você, de repente, do resto da semana, voltar a ter iCarly, sei lá que porcaria que eles passam naquele horário, depende da praça. No Rio Grande do Sul, passa Chaves nesse horário, Chaves, né? Aqui em São Paulo, passa o seriado de uma menina muito bonitinha, uma adolescente, que o irmão dela é a estrela do seriado, mas eu fico de olho. Enfim, não fico de olho, não. E aí, o que acontece? Existem horários que você poderia explorar. Adriano, sabe qual que é o melhor horário? O melhor horário é o horário do sábado, às 11 da noite. Eu concordo. Só que nunca que ele vai tirar a Fábrica de Casamento, toda a programação mulherística, vamos dizer assim, nada contra as mulheres e tudo a favor, mas nunca que ele vai tirar a programação de entretenimento do sábado só por causa da WWE. Então esqueçam o sábado. O que eu faria? Eu eliminaria uma das sessões de filmes na terça ou na sexta-feira e colocaria a WWE no horário logo após o programa do Ratinho, às 11 da noite. Eu acho que é o melhor horário que tem, é um horário que, de repente, se o Silvio Santos quiser inserir o programa inteiro, ele consegue, né, ou não, ou fazer um compacto mais longo, tem que ver se a WWE produz um compacto de 1h30, algo assim, mas ele poderia fazer um conteúdo mais longo, e com o Ratinho até que linka, porque linka. Eu acho que é uma coisa que liga, tem muito
tiozão que pede cerveja no sofá, que assiste o Ratinho. Eu acho que com o horário do Ratinho linka bem, então eu colocaria ou na terça-feira ou na sexta-feira a WWE no SBT. Eu acho que daria um bom resultado, conseguiria segurar pelo menos parte da audiência do Ratinho. Não no primeiro dia, nada segura a audiência no primeiro dia. O nosso canal é o exemplo. Há quanto tempo a gente está batalhando aqui para fazer esse canal crescer? Nada segura a audiência sem trabalho. Agora, 1 mês, 2 meses, eu acredito que nesse horário da noite, logo após o programa do Ratinho, teria resultado. Ufa! Eu vou chamar para a conversa Mário Magalhães para ele dar as impressões também e o que pensa sobre este assinte contra o fã de luta livre que foi feito por parte do SBT. Olá, Mário. Boa tarde para você. Seja bem-vindo a mais um JC no Ringue na TV Jovens Cronistas. Obrigado, viu? Tá, olá, boa tarde a todos, aí, mais um JC no Ringue. Essa questão do SBT é uma questão histórica, se a gente lembrar, SBT tentando resgatar a WWE depois de 12 anos, né, questão de 2008, só que lá fomos pegos pelo Ministério Público, o programa era às 4 da tarde, nos sábados, para quem não lembra, passava tanto... O horário das 12h15 da tarde tem até esse risco, né? É importante que você está colocando. Sim, não, e passavam tanto o Raw quanto o SmackDown, né? Passavam aos sábados à tarde, aí, claro, agora voltou depois de todo esse tempo, mas aí num horário ingrato, eu diria, esse horário das 19 horas, para mim, horário de telejornais, em todas as emissoras de TV, e aí tu botar a WWE no meio de tudo isso é bem complicado, e também pegar a audiência do Raul Gil ali, tu pegar as tiazinhas, as senhorinhas que estão vendo o Raul Gil, até brinquei com o momento do sábado agora, que o programa nem era esperado. Tu tá vendo o Raul Gil, as senhorinhas, e daqui a pouco entra o Drill com o cinturão da WWE de sunga ali, aquele choque momentâneo nas senhorinhas. Tá? Então essa questão bem complicada assim para a WWE, eu vejo no Brasil, um horário ruim. O dia até o dia eu concordo, poderia ser no sábado, mas não nesse horário. Em relação aos horários, gostei da tua sugestão de terça ou sexta, assim, depois do Ratinho, aquela coisa bem da noite mesmo. Ou então até no próprio sábado, nesses horários de lutas, vamos dizer assim, que o brasileiro ficou acostumado com a questão do MMA, no sábado à noite, quem sabe tarde até, ou até na madrugada que fosse, no início da noite. Mas aí só se fosse programa na íntegra. Poderia ser, Mário, antes do Danilo Gentili também, ou no lugar do Danilo Gentili, porque assim, o programa do Danilo Gentili, no sábado, você sabe que é um quebra-galho, né? Não era para ter aquele programa no sábado, tanto é que mesmo se tivessem programas inéditos, ele sempre é reprise, né? Você poderia tirar o Danilo Gentili e pôr a WWE antes do Sobrenatural. Seria uma alternativa também, só que tem o detalhe, não linka com os programas das meninas que vem antes. Né? Ah, sim, com certeza. Tem essa questão, mas de repente pelo horário, acredito que no sábado seria uma das soluções. Se não fosse, colocar como tu falou, logo no lugar dos filmes, na terça ou na sexta que fosse. Porque tem essa questão que a gente sabe que é o programa Slim da WWE, né, que é o programa de 45 minutos, que está sem patrocinadores, sem intervalos comerciais. No fim fica até um programa mais slim, fica bom, do que o programa de 3 horas, que, por exemplo, na última semana no Raw, das 3 horas, praticamente 1 hora foi só de comerciais, se tu olhar, tu vê, foi um absurdo, assim, até por essa questão do próprio da pandemia. Então, tu ter 3 horas de um programa em que 1 hora praticamente é de comerciais não é válido. É complicado, essa versão Slim é boa, mas o horário é ingrato e tu pegar a audiência do Raul Gil complica bastante para a questão do SBT. Acho que o SBT podia repensar essa questão do horário e dia do show, não fazer essa coisa de tirar o programa de vez do ar, que eu acho um absurdo, porque tem uma série de programas do SBT que dá baixa audiência, os programas permanecem. Então o Silvio podia dar uma acalmada em relação a isso e tentar ver essa questão para um novo dia, novo horário. O horário das 2h15 na segunda-feira até achei interessante, é um horário bom, mas acredito que pelo Ministério Público da Vida é até complicado tu deixar nesse horário, então acredito que no horário à noite, quem sabe o SBT poderia ter a vir melhor sorte. Mas eu, se fosse o SBT, ainda pegava os outros programas da WWE e tentaria fazer, tipo, um atrás do outro em um dia, de repente no sábado, quem sabe. O que acontece com essa coisa é que o seriado da madrugada, ele dá uma audiência muito boa. Ele chega a rivalizar com a Globo,
E ele tem um conforto ali em relação às concorrentes, né? Talvez, se você coloca a WWE no sábado ali contra o Marcelo de Carvalho e contra a reprise do Encrenca, poderia ter algum trabalho nesse sentido, né? Mas eu também sou muito favorável ao conteúdo, pegar SmackDown, pegar Vintage Television, que aí ia lembrar da primeira passagem, lembrar pegar também o NXT, inclusive o WWE Main Event, acho que existe até hoje, né? Sim. Só o Superstars que foi retirado do ar. Poderia pegar todos esses programas e fazer essas inserções, né? Ou fazer um acordo com a WWE que peça para que o Figueiredo e o Alfaro separem por pedaços para transmitir os combates na íntegra, né? Por exemplo, uma parte do Raw, dividir o Raw em 3 partes, por exemplo, seriam soluções, né, que poderiam ser feitas, né? A gente sabe, politicamente, eu sou totalmente contra ele, mas o Danilo Gentili ama a luta livre. Eu acho que o Danilo Gentili não ia se importar, por exemplo, de botar pílulas de 45 minutos antes do programa dele, diariamente. Seria também uma boa ideia, ainda que a briga por audiência seja muito grande. Soluções existem. Se existir um contrato, se não for boca a boca, que do Silvio Santos eu não duvido nada, mas se existir um contrato, este contrato estipula que a WWE, por um determinado período de tempo, está à disposição do SBT. Eu espero que, se a WWE continuar à disposição do SBT, eles saibam aproveitar melhor o produto, porque um produto que tem penetração no mundo inteiro não pode ser descartado dessa maneira, Mário. Sim. Não, até se tu lembrar o contrato da WWE com o SBT de 2008, ele ia até 2010. E aí deu aquele problema com o Ministério Público e a WWE, ficou com o SBT, só que o SBT não transmitia. Tanto que ele só volta... Não, tanto que depois ele só volta em 2011, coisa no Esporte Interativo. Isso. Não, e isso aconteceu por quê, Mário? Porque o Silvio Santos e o Vince são amigos. Eles são amigos pessoais. A informação que eu tenho é essa. Então, naquela época foi feito um rearranjo, ninguém pagou multa, e ficou tudo por isso mesmo. Eu acho que se o SBT tem o conteúdo, não sei se tem contrato, porque eles são tão amigos que é capaz de não ter. Mas se tiver o contrato, dá um jeito de utilizar esse produto. Nem que você jogue domingo de manhã. Domingo de manhã. Corta uma hora do Chaves e passa. Tem nicho de audiência para isso também. Eu quero lembrar a vocês, para encerrar esse assunto da minha parte, que grandes momentos da luta livre brasileira ocorreram nas manhãs de domingo na TV Record. Manhãs de domingo na TV Record. Porque também... E sábados à noite também, sábados à noite também na Record, na Gazeta. Na Gazeta era domingo à noite, os Gigantes do Ringue. Eu fui muitas vezes lá no ginásio 7 de setembro, assistir com a minha família inteira aos Gigantes do Ringue lá. Dá até uma emoção, porque a gente lembra de quando a família estava completa, né? Mas, enfim, horário tem. Basta parar de ser maluco e fazer as coisas do jeito correto, respeitar. Porque, assim, se você adquirir o produto, Mário, é porque você tem respeito pelo produto. Então, trate o produto que você adquiriu com respeito. Da minha parte é isso, fica à vontade. Não, com certeza, isso aí mesmo. O SBT eu acredito que deveria tratar melhor, até porque teve toda aquela febre de 2008 e tudo, mostrou, soube respeitar o produto. Claro que o momento era diferente, a narração era diferente e tudo mais, mas o próprio Marco Alfaro e o Figueiredo, os dois, têm feito toda a questão da narração, explicando tudo direitinho para o público que não acompanha, para tentar começar a acompanhar e tudo mais, entendeu? Não foi uma coisa que foi largada a esmo assim para o público. Então acho que é válido, o SBT deveria tentar continuar com a programação, tentar encaixar num horário que achar melhor e tudo mais, e dar continuidade ao programa, tentar apostar nessa questão do wrestling. Até porque... E uma coisa que eu acho que prejudicou um pouco o SBT, mas aí, claro, foi por a questão mundial, foi a questão da pandemia, de ter os programas sem público e tudo mais. Eu acho que se nós tivéssemos um Raw WrestleMania com público, com tudo certinho, depois de uma WrestleMania com público, com tudo certinho, claro que aí seria um outro momento da questão do programa. Mas aí a questão mundial não tem o que se fazer. Mas aí você poderia, por exemplo, bater o telefone, ligar para o Vince, me manda o Vintage Collection aí,
para a galera saber quem é o Undertaker, para a galera saber quem é o John Cena, para a galera saber quem é Stone Cold Steve Austin. Aí seria, evidentemente, combates com o público e grandes combates, seria uma coisa legal de se ver. O SBT tem o produto, deveria respeitar o produto ao qual ele adquiriu. Ô, Mário, acredito que demos um panorama bastante interessante dessa questão da WWE no SBT. O programa trata de vergonhas, né? Outra vergonha foi essa leva de demissões na WWE. Eu queria que você falasse sobre quem você destaca nessas demissões, que tinha potencial ou que merecia mais respeito, ou que merecia mais respeito por parte da WWE. Teve um juiz, eu não separei o nome dele, mas o juiz de longa data da WWE dispensado, o Finlay. O Chioda, né? O Chioda. O Michael Chioda. O Mark Chioda, né? O Finlay, Fit Finlay, um lutador que não era um grande lutador, não, era um lutador mediano, né? Ainda que ele tenha criado o Celtic Cross, que é um golpe que eu gosto muito, mas o Finlay dispensado, muita gente dispensada nos bastidores, mas também a gente gosta de falar aqui de ringue, né? De lutadores que você vê como injustiças, que tenham sido dispensados. Fique à vontade, Mário. A questão das demissões, eu vejo assim, a gente já é uma coisa que já é esperada sempre pela WWE. Ela sempre faz essas demissões nesse período pós-WrestleMania. Esperávamos que neste ano a coisa fosse diferente pela questão da pandemia, né, do coronavírus, por tudo estar parado e tudo mais, então as pessoas não teriam como, vão ser despedidas e não vão ter como ir para outras companhias e nem tudo mais. Então é bem complicado, todo mundo achou que não teria isso esse ano, ou se tivesse a ocorrer, mas só depois que as coisas se normalizassem. Mas infelizmente o Vince não pensa assim, e o que acabou ocorrendo? Essa demissão em massa de diversos lutadores. E eu destacaria dos quatro lutadores que eu vejo, assim, a questão da DLC, né, o Luke Gallows e o Carl Anderson, os dois, que vinham num bom momento com AJ Styles. Acho que para o próprio AJ é bastante prejudicial essa saída deles dois. E eles que, para mim, são uma grande dupla, deveria ter grande destaque na WWE, mas nunca chegaram a ter o destaque esperado. O Rusev, que eu vejo que é um grande nome individual, a grande perda da WWE. Também é um excelente lutador, para mim é um grande nome, só que vinha em rivalidades ruins, vinha sendo muito mal aproveitado. Tanto que a grande maioria dos lutadores, se tu olhar, todos que foram demitidos, praticamente eram todos muito mal aproveitados. Se pensar. E o quarto nome que eu destacaria, mas aí por aquela questão de gosto pessoal, é Sarah Logan. Até pela questão também do marido dela ainda fazer parte da WWE, né? Com os Viking Riders. E também porque é uma boa lutadora e tudo mais, e também é outro nome que, se nós formos pensar, também nunca teve o destaque que deveria ter tido. É uma lutadora de força, poderia ter tido um bom destaque na WWE, mas nunca teve o devido destaque. Eu destacaria os principais nomes desses quatro. Claro que tem alguns outros nomes, como esse Tree, mas esse nunca chegou a ser bem utilizado pela WWE. Zack Ryder, que há muito tempo também vem parado muito atrás, assim, ficou estagnado, e alguns outros bons nomes, mas eu diria que em relação às demissões, esses foram os destaques. Kurt Angle também, que agora ia fazendo mais parte dos bastidores, e alguns outros nomes, mas eu vejo assim que foi uma situação bem complicada. Os brasileiros, né, a gente tem que destacar também, que saíram, a Tainara e o César, né? E o César Bononi. Sim, o César Bononi. Alguns rumores apontam que diz que poderia ter sido até uma própria represália do Vince em relação a toda essa balbúrdia do SBT, mas eu acredito que não tenha sido isso. Não, até porque eles são eu creio que amigos, não também. Qualquer coisa eles brigam no telefone. Acho que não. A Tainara essas questões. A Tainara já vinha há algum tempo tendo algumas brigas, algumas coisas assim, alguma discussão em relação à WWE, mas depois retornou e agora acabou deixando. E o César conseguiu se despedir ainda no momento ali do. E teve outro brasileiro também, que agora, o Marcos Gomes também saiu, ele que tinha entrado agora pelo tryout do Chile, né, em 2019, também saiu. Os dois participaram do segmento até do cinturão do 24.7, do 24/7, né, que o Rob Gronkowski ganhou, mas acabaram saindo. É outra vergonha. Então agora a gente fica só com o Arthur Ruas, né, e com a outra menina do Amazonas, agora que eu me esqueci o nome dela, que agora me fugiu o nome. São os dois que permanecem na WWE. Rita Reis. A Rita Reis, que espero que continue, né, porque uma aquisição recente, para ele mandar embora também,
é um palito. Eu acho que uma lista muito grande de demissões. Vale lembrar aqui que o Vince McMahon se desfez da XFL, né? Que é uma liga de futebol, de futebol, né? De futebol americano. Inclusive está sendo processado lá por isso. Então eu acho muito desespero do Vince por causa de alguns meses sem shows, né? É a síntese do que Não, e o pior esportivo. Vai lá, mano. Não, e pior que tu viu que o negócio das demissões foram para se pagar os acionistas da WWE, para economia de dinheiro. E sendo que um dos acionistas é o próprio Vince. Então, assim, eu acho que é claro que aqui é o canal esportivo e eu não vou misturar o meu conceito social aqui sobre isso, mas é a síntese do que os ultra ricos fazem. Né? Ponto, não vou falar mais nada. Então, o que acontece? Eu acho que uma demissão de muita gente, desnecessária, pega muito mal para a empresa, ainda mais no momento que tem gente grandíssima, a gente vai falar disso mais para frente, chama gente grandíssima que infelizmente está dentro da empresa chamando de lutinha falsa. Aí você vem e faz esse monte de demissões só para manter o ultralucro. Acho totalmente desagradável. Para além dos nomes que o Mário colocou, eu sempre vou achar o EC3 um desperdício e o Zack Ryder é um nome que eu jamais emitiria, porque ele tem carisma, ele tem público e ele é muito bom lutador. Por mais que esteja subaproveitado, reaproveita, sei lá, coloca o cara no Cruiserweight, sei lá, coloca o cara para abrir Raw, teria espaço para o Zack Ryder, e lamentavelmente ele também foi demitido. Uma boa notícia, se especulava que o Cassius Ohno parece que vai sair mesmo, mas se especulava que o Rey Mysterio iria junto por ele ter entrado para a sessão Alumni, mas não vai, pelo menos não por enquanto, porque ele venceu o seu combate para se qualificar para a Leather Match do Money in the Bank, que inacreditavelmente vai acontecer, e a gente vai falar também disso no programa de hoje. Vai acontecer de uma maneira muito esquisita, mas parece que tem coisas que já foram gravadas. Risco de acidente é muito grande, né? Você gravar do telhado. A gente vai falar disso logo mais. Ô, Mário, então, é isso, né? Nós falamos dessas duas primeiras vergonhas. Vamos falar também, rapidamente, de Ronda Rousey, né? A Ronda deu essas declarações e aí ficou uma grande incógnita, porque ninguém disse se ela vai permanecer mesmo na empresa ou não. Ela também coloca que não vai voltar em tempo integral, mas não coloca que não vai voltar nunca mais. Fala mal da empresa. Aí tem lutador que rebate, a Nia Jax já falou que quer pegar ela. Existem duas possibilidades de isso estar sendo uma construção de alguma coisa ou de que ela tenha dado um pé na bunda da WWE mesmo. Você tem algum palpite? A questão toda da Ronda, se tu lembrar, teve aquela questão que o Velasquez bobeou e deixou vazar aquelas fotos que eles tinham visitado a WWE, isso em torno de fevereiro, não sei se tu lembra, que não deveriam ter aparecido aquelas fotos, e aí o Velasquez resolveu tirar as fotos, eu acho que por um pouco de birra, porque ele gostaria de ter participado do Royal Rumble e não participou, e aí no fim acabou puxando a Ronda pro meio dessa confusão toda, vamos dizer assim. E aí a Honda não voltou e agora a gente fica nessa dúvida se ou a Honda está fazendo uma bela construção de rivalidade futura ou se ela chutou o balde. Com a questão do coronavírus, eu acredito que possa ser essa questão da segunda, dela ter chutado o balde e pode acabar não voltando, até por essa questão da pandemia. É bastante complicado. Se tudo estivesse ocorrendo normalmente, os shows com público e tudo mais, eu diria que é tudo uma grande construção para uma bela rivalidade. Mas eu acredito que pela questão do corona, porque a gente não tem previsão de público, a tendência é que o público só volte em 2021 aos shows. Então acredito que a Honda possa ter mesmo deixado de vez essa questão da WWE e acho que não retorna mais aos rings. Ou então, como disse o rapaz lá do Sexto Round, do canal Sexto Round, ela saia agora realmente, mas um dia seduzida por um grande contrato do UFC ou da própria WWE, ela volte a pisar em um ringue. Aliás, né, isso é a cara do Vince McMahon. Né?
ele é humilhado, ele é pisoteado, como ele é pisoteado pelo Brock Lesnar, né? Como ele é pisoteado pelo próprio Bill Goldberg, né? Aliás, tem informações do Dave Meltzer de que só o contrato do Bill Goldberg paga todos esses despedimentos que ocorreram na WWE. Aí eu pergunto, exatamente, vale a pena você se desfazer de tantos talentos, de gente que está na empresa há quase 20 anos, que é o caso do Zack Ryder, pelo valor do Bill Goldberg? Sim, isso aí eles dizem, os 4 milhões do Goldberg é os 4 milhões do pessoal todo que eles... Não, e Goldberg que não aceitou perder pro Bray Wyatt na Arábia Saudita. Que é outra vergonha, aí, né? Sim. Eu, no lugar do Bray Wyatt, não sabia... Sim. Não, de que no fim fez aquela luta patética na WrestleMania contra o Braun Strowman. Contra o Braun Strowman. E aí, isso é a única coisa que eu dou razão para a Honda, né? Porque ego de lutador. Ego de lutador. Tudo bem que ela é a rainha do ego. Ela não consegue perder. Eu fico até com pena, porque disse que quando ela perdeu lá no UFC, parece que ela até pensou em suicídio. Não é brincadeira isso, mas também é uma fraqueza emocional grande. Mas nisso eu concordo com ela. O ego é muito grande dentro da WWE e caras como Goldberg e o próprio Brock Lesnar, eu sei que deve ter um monte de fã do Brock Lesnar, provavelmente eu ganho algum dislike por causa disso, mas, sabe, não dá para engolir o Vince McMahon agarrado nas bolas do Brock Lesnar, né? Bom, o Lesnar até se mostrou bem nas últimas, assim. O Lesnar, na própria do Drew, tem um segmento, não sei se chegou a ver, que ele sugere pro Drew pegar o cinturão, que o Drew não ia pegar o cinturão. Não, eu vi. No segmento que ele ataca o Lesnar. Aí o Lesnar, avisa pra ele, pega o cinturão. Pra ele. Não, o Lesnar assim, até eu acho que... A minha bronca com o Lesnar é ele cuspir no wrestling o tempo todo, assim, é isso que eu não gosto, sabe? Sim. Essa questão do calendário também, eu digo, se o Lesnar tivesse o calendário contínuo, era ótimo. Agora essa coisa de vir de vez em quando e ganha, atropela todo mundo. Ganha, aí fala mal na imprensa da luta livre, sabe? Eu não engulo o Brock Lesnar por conta disso, sabe? Você tem que fazer aquilo que você respeita, é a mesma coisa. Se entrar como o Ed, né? Pega o exemplo do Ed. Exato. Pega o exemplo do Ed, para te ver. Olha, o Ed, tudo que ele fez para retornar, vou lutar e tudo mais, e é um cara que nunca falou mal nem nada, e aí se dispôs, quis a rivalidade, por exemplo, com o Orton, agora que ele sabe que o Orton motivado é um excelente lutador, dá um baita combate, uma grande rivalidade. Esses caras, assim, a gente gosta desse pessoal que gosta da questão do wrestling. O próprio Ed, o próprio Bryan também. Esses caras, assim, que não precisam estar ganhando o tempo todo, mas que fazem a questão dos combates e constroem as grandes rivalidades. Perfeito. E o próprio, só para endossar o que você falou, o Ed deu entrevista aí falando que o Orton é o melhor quando motivado, né? Então, sabe, eu não manteria, eu, dono de uma empresa, eu não manteria uma pessoa que despreza a minha empresa, e também eu como dono, por exemplo, eu como responsável por este canal, eu não vou fazer, se entra um anunciante aqui que eu não consumo, ou que eu tenho repulsa por esse anunciante, eu simplesmente vou falar, olha, estamos precisando de anunciante, mas de você não. Então, o Vince é o contrário disso, é tudo por dinheiro, né? Tanto é que ele é amigo do Silvio Santos, topa tudo por dinheiro, realmente, né? É dureza. Ô, Mário, não, mas vai aí... é o outro amigo dele, hein, André? Hã? O outro Donald amigo Trump, dele é mais complicado. O essencial. Mas é da mesma raça, né? Essa raça aí, Silvio Santos, Donald Trump, aí tem aqui no Brasil o Donald Trump brasileiro, que é o... Tem 2 Donald Trump brasileiros, né? Mas um tem um topete igual, que é o Roberto Justus. Essa raça aí, eu estou no canal de esportes, no canal político, você vai saber minha opinião sobre essa raça aí. Bom, estamos aqui falando sobre WWE, sobre vergonhas, mas vamos sair um pouco da vergonha ou tem vergonha ainda, Mário? Vamos sair. A outra vergonha que eu ia brincar é essa questão do... tem razão. Fique à vontade. De serviço essencial, né? Da WWE ser considerada serviço essencial em meio a uma pandemia de coronavírus. Ô, Mário, só para te dar um norte disso,
não tem como você fazer luta livre sem aglomeração, nem que seja nos bastidores, na produção. Como que você vê isso? Não, com certeza, é um erro enorme da WWE. E que o correto seria a WWE ela tá reprisando os programas dos grandes períodos nessas semanas no Raw. Pegar, sei lá, o tempo da Atitude Era, os programas até os mais antigos, os primeiros, Ruthless os primórdios. Aggression também. E deixar o WWF. pessoal, e preservar os lutadores, entendeu? Preservar os seus lutadores. Mas aí é que nem uma coisa que eu venho a pensar, se o Vince, com a questão dos programas, tocando como tá tocando ao vivo, fez essa devassa toda de lutadores, se ele tivesse passando as reprises, ele ia demitir todo mundo praticamente. Ele ia demitir, ele só ia deixar os main eventers e olhe lá, né? Eu não sei como ele não suspendeu, Sim. porque existe a possibilidade de suspensão, né? Apesar que tem que ver se tem multa, mas eu não sei como ele não suspendeu o contrato do Roman Reigns. Ele proibiu, outra vergonhinha básica, ele proibiu de se falar o nome do Roman Reigns na programação da WWE, né? Então, você tem razão, ele demitir geral, mas seria uma medida de respeito. E tem o adendo nessa coisa da vergonha, que é importante dizer, ninguém, absolutamente ninguém no vestiário está contente de ser obrigado, parece o Adriano Garcia, ser obrigado a ir trabalhar por conta, em meio à pandemia de coronavírus. Ninguém no vestiário está satisfeito, né, Marcos? Sim, não, ninguém concorda, né? Os lutadores mesmo. Até pela questão das demissões mesmo, alguns deles se sentem culpados por essa saída do pessoal e tudo mais, e essa questão não tem ambiente no vestiário, né, Adriano? Chegar para gravar um programa que não tem público e tudo mais, é questão da pandemia, o pessoal tem que sair de casa. O Seu exemplo do amigo Ed estava ali do seu mesmo. lado até ontem, né? Sim, não, e o Ed, antes da WrestleMania, se tu pensar, teve que dirigir, tipo, o total de 14 horas, 7 para ir, 7 para voltar, para poder, porque não tinha avião, não tinha nada. Umas coisas absurdas assim, entendeu? Eu acho que não é válido e a WWE. Essa questão é essencial, né? E também a Linda faz parte do governo, o Vince lidera esse pessoal tipo, das empresas para tentar voltar ao esporte e as coisas. Então a gente sabe que tem toda uma rede de de envolvimento, a questão terraplanistas. da campanha. A campanha do Trump na Flórida é financiada em parte pela questão da Linda também. Então tem toda essa questão que no fim a gente acaba trazendo um pouco da política para dentro vamos dizer, do programa de wrestling, paciência, mas é o que acontece, né? Temos que explicar o que acontece, né? Então, infelizmente, a WWE como produto, a luta livre como produto é extraordinária, assim como a AEW é extraordinária, assim como a TNA foi extraordinária, assim como a Ring of Honor foi extraordinária, e por aí vai. Só que a WWE, e as outras também, mas principalmente a WWE, tem essas ramificações, né? E o Vince, que atrapalham um pouco a questão. Aí agora que eu não consigo entrevistar o Roberto Figueiredo de jeito nenhum, mas tudo bem. O Roberto Figueiredo, eu falei com ele, ele só recusou porque Trump e tem Vince contato com a tem uma WWE. ligação. Pois não, Marcos. Trump e Vince tem uma ligação histórica, assim, se pensar dos anos, as primeiras WrestleManias ocorreram no cassino do Trump e tudo mais, então eles são amigos, né, de longa data. O Trump já participou do combate de bilionários, ele chegou a Sim. ser o general manager e tudo mais. Então eles já têm uma amizade de longa data, não tem? E agora ele é o presidente, então tem toda essa questão. Toda essa questão, infelizmente. Bom, falamos aí de todas essas vergonhas, vamos falar um pouquinho de luta dentro do ringue. Ô, Mário, estão se estabelecendo novas rivalidades, né? Nós temos a rivalidade entre Bray e o nosso amigo Braun Strowman pelo título intercontinental, né? Recolocar o Bray Wyatt na rota do título intercontinental só mostra o erro que foi ter feito ele perder o título. Universal, perdão, Universal Championship. Tem isso, você tem um negócio que eu estou temendo muito pelo Drew, que é você colocar o Seth Rollins contra ele, porque o Seth Rollins tem muito cartaz com o Vince McMahon. Eu estou com receio de que o Seth Rollins já tire o título do Drew McIntyre, e aí vai ser ridículo se isso acontecer. Cara, saiu na imprensa especializada, não sei se foi no PW Insider, saiu na imprensa especializada estadunidense que pode haver que primeiro saiu que o Jeff Hardy teria um grande push para não ir para a AEW. Aí agora parece que vai se estabelecer uma rivalidade dele com o Sheamus, mas o Sheamus foi lhe prometido que teria um push positivo, poderia ser
o push final da carreira. Não sei se tem alguma outra rivalidade que você quer falar, mas eu, pegando essas três e mais alguma que você queira falar, o que você acha que vai sair de tudo isso? Não, acho que essas principais a gente pode falar sobre elas, assim. Na questão do Raw mesmo ali, do Rollins e do Drew, tanto até a própria do Strowman e do Bray Wyatt, eu acho que elas estão fora de hora, essas rivalidades. Elas deveriam ocorrer, mas não agora. Logo em seguida do WrestleMania e próximo do Money in the Bank. Acredito que elas deveriam ocorrer numa altura tipo, mais próximo ao SummerSlam, exatamente. Acredito que elas seriam rivalidades para chegar no SummerSlam, as duas, ambas, acredito. Eu teria posto um outro lutador no caminho do Drew, agora já para o Money in the Bank. Acredito que só se a gente vai ter isso prolongado, quem sabe com Kevin Owens vindo a interferir e não permitir que o Rollins vença, e aí vire uma rivalidade entre os três para mais adiante, aí eu acho que isso é válido. Se a WWE optar por esse caminho, acho que é uma boa decisão. Se for o contrário, por Rollins já for campeão, acho um desperdício, uma pena com o Drew. Eu gostaria de ver o Drew com o título, pelo menos até a volta do público, quem sabe. Para mim, o Drew deveria ter um reinado longo como campeão. Até para merecer essa questão de ter vencido o cinturão com o público e tudo mais. E no SmackDown, acredito que também foi essa coisa do timing, assim. Bray Wyatt, eu acho que era para mais adiante. Até porque ele poderia ter aproveitado essa vitória sobre o Cena e ter dado uma sumida, quem sabe. Um pouco, para voltar mais adiante e desafiar o Braun Strowman. Aí eu concordo. Mas não agora. Essa rivalidade agora me parece, assim, bem complicada, porque se o Bray já conquistar o cinturão, tu já vai ter jogado o Strowman por água abaixo mais uma vez, né? O Strowman, mais uma vez, tu vai ver ele desperdiçado, assim, no momento que ele poderia ter o cinturão. Ele já vai ter essa perda. E se o Bray Wyatt perder, aí a essência dele também se vai por água abaixo. Fica uma coisa bem complicada. Então, acho que é ruim, é péssima essa rivalidade para os dois, eu acredito. Nesse momento, Bray Wyatt e Braun Strowman. Essa questão do Jeff Hardy, achei até que era o Hardy, poderia ser o desafiante, mas aí não será o Hardy. E tem essa questão de colocar ele no Sheamus, acho errado, Mário, ponto errado para os dois. Eu achei que o Jeff Hardy poderia entrar na rota, não para ganhar, mas poderia, como push, entrar na rota de disputa com o Drew Galloway e ficarem até talvez alternando, não sei, mas assim, para dar um push para o Jeff Hardy. Como que você vê isso? O Hardy poderia ser um bom adversário até para o Strowman, eu acredito. Não pro McIntyre, porque o Hardy a princípio está com o SmackDown, né? Só que essa questão de vai se desperdiçar dois bons talentos, Sheamus e Jeff Hardy, se eles ficarem se enfrentando nesse momento. E eu teria colocado era o Lashley no caminho do Drew, para fazer uma boa rivalidade. A questão de força e tudo mais. Eu utilizaria o Lashley agora nesse momento. No tempo da com o Drew, né? Para depois, para mais... Sim. E aí deixaria para mais adiante a entrada do Rollins. E até a própria entrada do Owens também. Eu acredito que Owens e Rollins pode dar um bom conteúdo para a rivalidade na questão com o próprio Drew. E no SmackDown, aí sim, o SmackDown eu já acho uma situação um pouco mais complicada. Eu teria colocado o Jeff Hardy, quem sabe, mas dá a impressão que a WWE quer colocar de volta o Bray Wyatt como campeão. E aí, então, a tendência é que ele acaba derrotando o Strowman. E a questão também que a gente vai ter que esperar é a questão das malas, né? Com quem vão ficar as pastas do Money in the Bank. Tem essa questão de 3 em 3, aí vai ser uma questão que a gente vai ter que ver também. E se é a questão do cash-in, vai ser alguma coisa para agora ou se vai ficar para mais adiante? Né? Aliás, eu lamento que a WWE, como luta para um programa, é excelente, mas você não ter o Cesaro na Money in the Bank Match é uma pena, né? Ele foi eliminado pelo Daniel Bryan, uma pena mesmo. O Daniel Bryan acaba sendo favorito para ficar com uma das malas, né? No meu entendimento. É mais ou menos por aí o cenário atual de rivalidades do Raw e do SmackDown. Ô, Mário, você tem mais algum destaque aqui no programa de hoje? Não, acredito que para o momento, assim, acho que a gente é isso. Vamos aguardar o próximo sábado para ver o que o tio Silvião vai fazer. Se vai tirar de vez ou não a WWE. Mas se ele voltar no próximo sábado, ele é maluco. Quer dizer, não dá pra... Ele é maluco, né? Porque no anterior não estava e apareceu, né? Por isso que eu estou dizendo. Na real, tem que esperar 19 horas. Você acha que ele pode... Vamos ter que esperar às 19 horas e 15 minutos, hein? Se você for lá 19 horas e ver... Porque é tão burro que ele bota 15, que é um horário quebrado, que ninguém está esperando e ainda se anunciar.
Então, você tem razão, ele pode ter tirado só da segunda. Ele pode ter tirado só da segunda-feira e ter deixado no sábado, né? Temos que esperar. Vamos esperar no sábado para ver. E até porque, se tu pensar também, o horário não tem muito o que fazer, né, Adriano? Que nem eu digo. Só se tu espichar o Raul Gil até o horário do jornal. Porque, do contrário, não tem o que tu vai fazer com aquela janela de horário ali. De repente, ele mantém mesmo de feito, Mário? Eles queriam ter colocado um programa de 3 anos atrás, de 4 anos atrás, de culinária, ali, para fazer, que é um programa da Tiziana Vilas Boas, que é um programa de culinária lá, um reality show de culinária. Eles não têm o que fazer com o horário. Sim. Ou tu puxa o jornal e aumenta o tempo do jornal, ou tu espicha o Raul Gil, porque, do contrário, não tem o que fazer. Ou tu coloca Chapolin Colorado, então, cara. Eu sou a favor de Chapolin Colorado na TV aberta. Se tem Chaves, tem que ter Chapolin Colorado também. No Multishow tá dando bom resultado. Mas vamos ver. Tomara que a eu acho que tem que mudar de horário. Mas, enquanto eles não acordam para isso... Alô, SBT. Alô, Daniela Beirute, que é a filha do Silvio. Manda esse vídeo pro seu pai. Eu vou procurar o Twitter da... Ixi, eu xinguei o Silvio. Melhor não. Mas o que acontece? Que alguém não mostre o vídeo, mas que alguém fale, olha, tem alguns horários aqui que os especialistas, perdão se colocar como especialista, mas que os caras que gostam de luta livre, melhor dizendo, indicaram aqui, por que a gente não faz isso? Tem alternativa. Por enquanto, mantém no sábado, já que essa falta de visão existe no SBT, não é à toa que é ultrapassado por uma porcaria como a Record. Aí estou falando em meu nome, o Mário não tem nada a ver com isso. Mário, cumprimos então nosso papel aqui, mais um JC no ringue, meu amigo. Muito obrigado. Hein? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Até o próximo JC no ringue. De repente, já repercutindo com todos os nomes do Money in the Bank para os combates temáticos. Perfeito. E se tiver a WWE no SBT no próximo sábado, nós vamos voltar também aqui para trazer os números e as repercussões dessa maluquice que é WWE no SBT. Bom, novamente pedindo para você deixar o seu like, é muito importante, o vídeo fica bem ranqueado no seu like, indique para os amigos, né? Compartilhe este vídeo se você gosta de luta livre. Se você não gosta, não precisa ir lá e dar dislike. Você atrapalha o trabalho dos outros de graça. Você pode ir na seção comentários e dizer, não gosto de luta livre, não gosto de lutinha. Fica à vontade, deixe o seu comentário. Essa lutinha é falsa. Essa lutinha é falsa. Eu sei que a Luan... E vocês acham que as lutas dos filmes de Hollywood são verdadeiras? As lutas dos filmes de Hollywood são inspiradas na luta livre, seus otários. Entendeu? Mas não dê dislike, tá? Você deixe o seu comentário xingando o apresentador, inclusive, não o Mário, xingue eu, na seção comentários. E você, por favor, indique para os amigos e se inscreva se ainda não é inscrito no JC Esportes, tá certo? Agradeço aí, Mário. Mais uma vez, obrigado, hein? Falou, pessoal. Até a próxima e até o próximo JC no ringue. Até a próxima. Obrigado, pessoal.